Salve, salve meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Vamos para a nossa pílula de história de hoje? Vamos? Hoje é dia 13 de novembro. Daqui 2 dias nós vamos recordar, né, o dia da proclamação da República, né, o dia em que o Brasil ele, né, se tornou, né, um país republicano, né, o último país das Américas a se transformar numa república, né, ao contrário das outras colônias americanas, né, principalmente dominadas, né, pela Espanha, que se tornaram repúblicas após a sua independência. O Brasil, né, tornou-se independente e virou império. Né, o império caiu no dia 15 de novembro de 1889, né, começando o período republicano. Para mim, o período republicano eu acho que é o mais legal de estudar. Eu gosto muito, é o meu período preferido da história. É o Brasil República. Porque quando você estuda o Brasil desde 1889 até os dias de hoje, você vê que não tem uma rotina. Você vê que é bem movimentado, bem agitado. E durante um bom tempo, né, desse período republicano, nós tivemos um embate, né, entre o poder civil e o poder militar. Inclusive, acho que foi ontem, né, que o general Puyol, ou Pujol, não sei como é a pronúncia, ele disse, né, numa palestra lá na Escola Superior de Guerra, que o política e militar não tem nada a ver. É uma coisa, outra coisa. Mas quando a gente puxa, né, o fio da nossa história, nós vemos o tanto, né, que militares atuaram na política, seja incendiando, seja apagando incêndio, né, seja jogando lenha na fogueira, seja apagando incêndio. Então o período republicano eu gosto muito por causa disso, dessa agitação. Né? Como eu falei, você não tem rotina. Né? É governo que, por exemplo, o governo Juscelino Kubitschek, mesmo sendo um governo democrático, mesmo ele sendo eleito pelo voto popular, né, entregando a faixa presidencial para o Jânio Quadros, eleito também pelo voto popular lá em Brasília, a gente vê que o governo dele foi muito conturbado. Né? Tinha a oposição da UDN, principalmente a ala da UDN mais ligada ao Carlos Lacerda, que queria derrubá-lo de qualquer forma, até mesmo militares, né? E no começo e no final do governo Juscelino Kubitschek tentaram, né, dar o golpe nele, as revoltas de Aragarças e Jacareacanga. Então, no período republicano, a gente viu muito disso, né? Essas crises iniciadas no meio político, acabaram tendo reflexo, tendo eco, né, nos quartéis e os militares saindo dos quartéis para atuar. Né? Seja, né, para conspirar, seja para apagar incêndio, como fez o Marechal Henrique Teixeira Lott, né, quando né, não quiseram, né, dar posse ao Juscelino, ele botou as tropas na rua, né, tirou o Carlos Luz da presidência, impediu o retorno do Café Filho, né, que estava doente, e colocou o Nereu Ramos como presidente e garantiu a posse do Juscelino Kubitschek. Né. Então, o período republicano, pessoalmente, eu gosto muito de estudar, de ler, de ensinar sobre esse período. É, é muito bom porque nós temos muitas fontes históricas, né? Nós temos, sobre esse período, nós temos imagens, sons, música, né? Nós temos, por exemplo, na hemeroteca digital, inclusive no stories aqui do Instagram, eu até postei a primeira página do jornal Diário, acho que Diário de Notícias, né, que era editado pelo Rui Barbosa, na edição seguinte à proclamação da República. Então, assim, a grande quantidade de fontes para a gente estudar, a gente pesquisar é muito boa. E o que é bom, o que é muito bom é que essas fontes elas estão disponibilizadas na internet. Tem a hemeroteca digital, né, como eu falei, tem também os acervos digitais das revistas. Por exemplo, a revista Veja, que foi publicada em 1968, ela tem um acervo maravilhoso. Dá para estudar ali a Guerra Fria, dá para estudar a ditadura, né? O acervo do Estadão, né? O Estado de São Paulo, tem desde 1870 e poucos, tem edições. Então, assim,
a quantidade de fontes para a gente estudar desse período é incrível. E sem contar também na década de 50, né, com o surgimento da televisão, se bem que tem poucas imagens, né, na década de 50 televisivas, né? Mas assim, na década de 60 em diante, né, tem várias imagens, né, que nos ajudam a até nos tem nesse registro, né? Nos ajuda a visualizar, né, esse período, um período que, né, da década de 60 e 70. Então, o período republicano para mim é o mais interessante. Talvez você até percebeu, né, que boa parte seja efemérides, seja até mesmo algo que eu poste assim que não tem nada a ver com a data do dia, tem muito a ver com o período republicano. Inclusive, em 2017 eu fui no Rio de Janeiro e eu fiquei hospedado ali em Copacabana e eu passei em frente a um monumento próximo ali do Forte Copacabana que recorda, né, a revolta, né, do Forte Copacabana. E eu tirei foto, né? O Rio de Janeiro, em todos os períodos, né, do Brasil, colônia, império, república, né, é um local assim muito importante, né? E para mim que gosto da período republicano é fantástico, né? Inclusive na primeira vez que eu fui em 2008, que eu fui sozinho para o Rio de Janeiro, eu visitei ali, também meu hotel era bem próximo ali do Campo de Santana, ali pertinho da Praça Tiradentes. Então eu fui lá, eu tirei foto lá do Campo de Santana, né, que era o local, hoje chama-se Praça da República por causa disso, né, que é o local onde, né, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou, né, a República, né, iniciando, né, os governos eleitos, né, pelo voto direto, né. Então assim, eu gosto muito de estudar o período republicano, né, o Brasil República, né, e principalmente assim da era Vargas em diante, então, é agitação total, né? E é muito bacana, né? É bom que na história a gente pode estudar todos os períodos, né? Desde a pré-história até os dias de hoje, mas a gente sempre tem um período que nos agrada mais, né? Tem pessoas que gostam de estudar a antiguidade clássica, tem pessoas que gostam de estudar o período da mineração, período do império, né? Eu já prefiro o período republicano. Tem gente que detesta o período republicano, eu já gosto muito, né? Como eu falei, questão de fontes, que tem muitas, né? E ainda bem, né, que tem várias fontes que estão digitalizadas. Então fica até aqui uma dica, né, para quem quiser estudar, fazer pesquisa histórica, é, né, de pesquisar essas fontes. Né? E eu acredito que com a pandemia, a digitalização dessas fontes vai aumentar, né? E pelo menos eu espero, né? Porque é muito bom, por exemplo, eu moro aqui em Goiânia. E eu gosto, né, do período republicano. Então tem o Arquivo Nacional lá no Rio de Janeiro, até mesmo tem uma sede aqui em Brasília, né, próxima aqui a Brasília, mas às vezes não dá para a gente ir, né, por conta de trabalho, né. Então a digitalização desses documentos, né, e tem muito documento digitalizado, né, que muitas vezes a gente nem sabe, né, o acesso, né. Por exemplo, a hemeroteca digital eu descobri no começo desse ano e me apaixonei por ela, né, porque ali tem cada revista, tem jornal, principalmente jornais que falam da proclamação da República, né, jornais também que trazem, defendem, né, a República, né, ali no finalzinho do período do Império, né, na década ali no finalzinho do século XIX, né, tem ali na hemeroteca digital tem também jornais abolicionistas, né, que defendem o fim da escravidão, né, e, então assim o período republicano, né, mesmo um pouco antes, né, quem quiser entender como os jornais retrataram, né, a crise, né, do Império, tá tudo ali, né, fonte não falta, né, no período republicano. E também eu gosto porque é um período próximo da gente, né? Como o Brasil foi o último, né, país da América a se tornar uma república, então está bem mais próximo comparado com os outros países. É, muita coisa, né, está ligada ali, né, à proclamação da República, né? Inclusive essa fala, né, do General Puyol, até me chamou essa atenção, né?
que ele falou que política é uma coisa e militar é outra, né, justamente poucos dias antes, né, da proclamação da República. Claro que eu acho que ele nem queria fazer essa relação, né, mas eu fiquei pensando, é o tanto que as coisas mudam, né. Em 1889, né, os militares junto ali da política, e 2020, né, uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por isso que a história é maravilhosa, né? Ela está sempre presente na nossa vida. Na história, coisa linda. E eu espero que vocês estejam gostando aqui do conteúdo do meu Instagram. Certinho? Então, aquele abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.